Meu nome é Moisés. O que eu queria testemunhar a respeito de um momento bem marcante na minha vida, que foi quando Deus estava ministrando ao meu coração acerca de restituição, né? E em determinado momento assim eu sabia que Deus estava preparando algo que na verdade eu ainda não imaginava que seria por aquele tempo. Mas muito tempo atrás, quando meu pai, na minha adolescência, meu pai acabou, por uma circunstância da vida, acabou tirando a vida de um homem, ele atirou, né? E isso foi muito marcante, assim, porque foi muito triste, né? Toda a trajetória depois disso. Ele foi julgado, foi absolvido, mas mesmo assim foi algo que marcou muito a vida dele, porque assim como ele ficou, né, e o outro foi, mas mesmo assim ele pagou um alto preço por isso. Não foi preso, mas pagou um alto preço. E aí eu estava sendo ministrado por Deus nessa questão assim de como tu pode restituir uma vida uma vez que ela for tirada, né? O que tu pode dar em troca de uma vida, né? Para a família que ficou sem o pai, indiferente que não sei todos o histórico da pessoa como era, mas tinha, enfim, pelo julgamento o pai foi absolvido por uma série de circunstâncias. Mas o que pesava no meu coração era sobre o filho dele. E às vezes as pessoas diziam que ele estava muito revoltado, que futuramente ele queria buscar vingança. E a gente sabe muito de casos, né, que acabam dando sequência, o filho faz o que o pai fazia. E isso, eu tenho filhos também, então eu me preocupava que isso fosse cessado de uma vez, né? Então uma das minhas orações assim era essa, que Deus pudesse aniquilar essa maldição e pudesse efetuar o perdão no coração deles, principalmente desse menino, né, que ficou sem o pai. E certa vez um equipamento meu estragou e eu levei para arrumar em vários lugares, não consegui, até que eu fui a um determinado lugar. E quando eu entro nesse lugar, justamente no lugar onde eu entrei, o filho dele entrou, né, o filho desse senhor que faleceu. Entrou no local e ele olhou para mim e perguntou para mim se eu lembrava dele. E aí na hora, com certeza eu lembrei quem era, né? Ele estava com o filho dele. Ele olhou bem para mim assim e ali eu acho que foi um marco, um marco de perdão entre a minha geração e a geração dele. Ele chegou: eu estou orando pelo teu pai, né? Estou orando pelo teu pai, para que ele tenha um encontro com Deus. E aí ele começou a contar o testemunho de vida, como Deus alcançou ele e como ele tinha entregue a vida dele a Cristo. E para mim foi um marco assim de perdão, porque eu sempre pensava nisso assim. Como tu pode, né, devolver algo a alguém se foi tirado? Não tem como, só perdoando. Ninguém poderia devolver o pai dele. Eu não queria que meu pai tivesse ido, também muito menos que tivesse feito, né? Mas eu queria isso, que ele pudesse perdoar o meu pai. E eu tinha pedido perdão a Deus pelo meu pai, pelo que ele tinha feito, para que meu pai não carregasse mais esse peso. E eu sei disso, que o nosso Deus, ele é misericordioso, e na cruz ele nos perdoou. Perdoou de tanta coisa que a gente não consegue medir. Eu a cada dia agradeço porque ele me perdoou, nos perdoou de todos os pecados. E isso é muito forte para mim. O que Jesus fez na cruz mostra a maior ação de perdão. Perdoou toda a humanidade, todas as ofensas. E eu louvo a Deus que Deus trabalhou na vida do coração dele, no meu coração, e trouxe esse perdão. Pude abraçar o filho dele. Acho que esse abraço foi a ação do perdão, né? Quando tu abraça alguém, que alguém não te acolhe, eu acho que foi ali a quebra dessa maldição, da ofensa, e realmente ele abriu mão de exigir o direito de algo e perdoou. E com isso é que eu agradeço a Deus, e é isso que eu queria deixar.